Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 8, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 8, do versículo 18 ao versículo de número 22. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus, convido os irmãos a acompanharem aí nas suas Bíblias, texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de número 18 ao 22, a palavra do nosso Deus diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar a meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus direção para nós compreendermos a palavra e sermos edificados por ela. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, nós clamamos a Tua graça sobre nós, graça que nos dá iluminação para entender a Tua palavra, para que nós entendamos e compreendamos, ó Pai, o obstáculo para esses dois discípulos seguirem Jesus. E aplicando a nossa vida, ó Deus, firmarmos o nosso compromisso de discipulado, seguindo após Ele. Só o Teu Santo Espírito, ó Deus, pode nos convencer disso. Só Ele pode nos conduzir à verdade. Mais uma vez, pela verdade da Tua palavra, liberta-nos, ó Deus, rompe cadeias. Ajuda a seguir ao Senhor Jesus, firmados no ensino santo do Evangelho. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quando a Primeira Guerra Mundial iniciou, em 1914, muitos jovens logo se alistaram no exército britânico para ir lutar na Europa continental. E estes jovens se alistaram com muita alegria. Eles tinham uma visão romântica da guerra. E quando saíram, então, as caravanas de soldados, relatam os historiadores, testemunhas oculares, que os soldados cantavam alegremente. Eles cantavam e bradavam e gritavam com alegria. Mas ao fim da guerra, em 1919, quase nenhum deles voltou para casa. Desta primeira onda de soldados, pouquíssimos restaram. Aquela guerra que parecia a eles um ideal de cavalheirismo, de valentia, se tornou uma guerra de lama, de suor, de sangue. A primeira grande guerra de proporções mundiais. E milhões morreram nesta primeira grande guerra. De modo que os que voltaram para casa já não cantavam mais. Os que voltavam para casa se tornaram homens aleijados, não fisicamente, mas interiormente, pela gravidade daquilo que eles enfrentaram na Primeira Guerra Mundial,
ainda considerada a pior de todas as guerras, pior do que a primeira, pela dureza, pelo modo como ela foi lutada. De modo semelhante, irmãos, eu acredito alguns pretendem seguir a Cristo. De modo semelhante, alguns se apresentam para seguir a Cristo, bradando e cantando, celebrando e demonstrando alegria e certa disposição, mas seguir a Cristo é um grande desafio e requer de nós renúncia, requer de nós suor e lágrimas, e às vezes até sangue. Seguir a Cristo é um grande desafio. Nós vivemos numa época em que as pessoas são volúveis. E isso faz parte da nossa vida, né? Nós fazemos contratos e quebramos contratos, porque afinal tem a cláusula, lá tem a multa, então eu prefiro pagar multa. Nós fazemos casamentos e nos divorciamos, e casamos de novo e divorciamos. Entramos num compromisso de trabalho, e logo depois desistimos e tentamos outro. E é uma característica, principalmente, mais vista nas gerações mais novas, nos chamados millennials e naqueles que nasceram no século 21. Pelo acesso que nós temos a opções. Então, aqui, vamos ali, abraçamos isto, abraçamos aquilo, querendo abraçar o mundo. A média de tempo que um jovem entre 18 e 22 anos fica no emprego é de menos de um ano. E as alegações mais comuns para que um jovem ele mude de emprego ou deixe o emprego é que ele foi pedido a fazer ou exigido dele algo que ia além das suas funções. O presbítero Patrick, que mexe com RH, numa contabilidade, vive isso dia a dia, eu imagino. Já balança a cabeça positivamente. Mas, irmãos, essa característica de entusiasmo e avidez, sem compromisso, não é uma característica só do nosso tempo. Isso já acontecia nos tempos de Jesus. E no nosso texto, nós vemos dois homens que simbolizam esse entusiasmo inicial de seguir a Jesus. Mas quando Jesus os pressiona um pouquinho, os aperta um pouquinho, quando Jesus coloca um termo, uma condição, põe a eles um desafio, ao que parece, esses dois homens desistem de seguir Jesus. Esse encontro de Jesus com estes dois homens ocorre num momento em que Jesus é extremamente famoso e conhecido. O ministério de Jesus começa a ser conhecido de toda a Galileia. Nós poderíamos dizer que aqui termina a primeira parte do ministério de Jesus. Ele já foi apresentado lá na região da Galileia. Ele já pregou a multidões e ele já atendeu a multidões. Muitos milagres ele tinha feito e a notícia tinha se espalhado. E o povo o cercava ao extremo. Nós vemos isso na primeira frase do versículo 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor. A partir desse ponto, o ministério de Jesus começa a ser esse ministério em que ele está sempre cercado de gente. Sempre cercado de gente. E cercado não só num sentido metafórico, ele ficava cercado fisicamente. As pessoas se juntavam, se espremiam, iam ao lado dele. E é natural. Nós vemos, por exemplo, no capítulo de número 8,
que logo no início, primeiros versículos, ele havia curado um leproso. Logo em seguida, ele cura o criado do centurião romano, o que deve ter sido um milagre que foi muito publicado, porque o centurião romano era possivelmente a maior autoridade daquela região. Ele era como se fosse um governador provincial. E ele, tendo o seu curado criado, foi notícia nos jornais. Esse seu servo, esse seu criado, estava ferido mortalmente, numa cama, aleijado, diz o texto. Em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro, que estava acamada, estava de cama, com febre, possivelmente uma doença também mortal. E no versículo de número 16 desse capítulo 8, então, Mateus, não querendo detalhar para nós os milagres, ele nos dá uma perspectiva bem geral. Que naquele dia em que Jesus curou a sogra de Pedro, chegada a tarde, diz o versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou a todos os que estavam doentes. Veja a expressão muitos e todos aqui, mostrando que Jesus curou, expulsou demônios, libertando pessoas da escravidão espiritual, e assim a notícia se espalhou. Jesus agora estava na mídia, estava nos jornais, e de todos os cantos da Galileia vinham gente. Num período e numa época em que os recursos médicos eram muito escassos, numa região pobre, em que os recursos eram ainda mais difíceis de acesso. Aquela multidão que é descrita como ovelhas que não têm pastor, vem a Jesus. Ele oferece uma luz de esperança. Ele dá a eles uma expectativa. Quem sabe esse é aquele que haveria de vir. Quem sabe esse é aquele que vai libertar Israel. Quem sabe esse que vai nos dar vitória, que vai nos tirar da miséria. Quem não quer alguém assim? Quem em dificuldade, quem em tribulação, quem em sofrimento, quem em miséria, não busca alguém que o possa aliviar? Quem, tendo uma causa, não busca alguém que diga assim, eu posso te ajudar, eu posso te resolver? Alguém que diga, eu tenho a solução. Ou alguém que apareça ter a solução. E Jesus, como diz Isaías, capítulo 9, ele é a luz que brilhou naquela terra de sombra e de escuridão. Uma terra árida, pobre como a Galileia, desprezada, tão desvalorizada que nem uma própria guarnição romana tinha, um centurião e com cerca de menos de 100 soldados guardava aquela região. E ali o Senhor Jesus inicia a sua caminhada rumo a Jerusalém, rumo à cruz. Nesse dia então, depois de ter curado a muitos, de ter expulsado espíritos demoníacos daqueles que estavam por eles possuídos, o Senhor Jesus decide ter um momento privado. Ele decide se isolar. Ele já havia cumprido o seu ministério. E Mateus deixa claro para nós, citando um versículo bíblico, de Isaías mesmo, no versículo 17, ele diz, ele mesmo tomou as nossas dores e carregou as nossas doenças. Você lembra desse texto? É o texto do servo sofredor.
daquele que como ovelha muda foi levada perante os seus tosqueadores e não abriu a boca, que foi traspassado pelas nossas iniquidades, que foi moído pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse é o texto do servo sofredor, Isaías 53. E desse texto, Mateus pinça uma frase e ele aplica. Mateus faz assim. Mateus, ele divide basicamente o seu evangelho em 5 grandes blocos de sermões. E entre os sermões, ele conta histórias de milagres e fatos e feitos, e ele mesmo, Mateus, adiciona os seus comentários. Esse é o estilo de Mateus. O primeiro grande bloco de sermão foi o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados, bem-aventurados, sal da terra, luz do mundo. Se te bater numa face, dá outra. Não podeis seguir a 2 senhores. O homem que construiu a casa sobre a areia e o homem que construiu a casa sobre a rocha. Esse é o Sermão do Monte, o primeiro grande sermão. Aquele que Jesus pregou subindo na montanha. E nós vemos que Jesus, aqui no capítulo 8, desceu do monte. Isso é o que ocorre imediatamente descendo do monte. Agora ele estava conhecido. E além de pregar de maneira maravilhosa, ele curava. E então Mateus nos diz, ele estava cumprindo a profecia, aliviando a dor e o sofrimento. Mateus está aplicando aqui as curas físicas que Jesus faria. Mas o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 24, vai aplicar esse mesmo texto de uma maneira espiritual. Não há dúvida que Mateus tem em mente também a cura espiritual, a enfermidade espiritual. Mas ele vê na cura física e na libertação de demônios uma antecipação dessa grande cura espiritual que o Senhor Jesus faria. Mateus escreve para judeus, e ele quer que os judeus, ao olharem para Jesus, conheçam aquele Messias prometido. E é por isso que ele sempre diz a seguinte frase, para que se cumprisse o que fora dito. Jesus está cumprindo, é isso que Mateus diz. Ele é este Messias. Ele é aquele que estava prometido. E é por isso que esta passagem desses 2 homens ocorre num momento muito interessante, porque é como se depois daquela apresentação inicial, e depois daquela fama inicial, e daquela afluência a Jesus inicial, Jesus, ele agora põe um filtro a quem de fato vai segui-lo. Naquele dia, então, tendo curado, ele diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado do rio. Do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Jesus queria ir para um lugar separado, um lugar isolado, um lugar calmo. Jesus procurava lugares calmos. A gente tem aquela imagem, às vezes, alguns têm de Jesus aquele arroz de festa, né, como a gente diz, sempre no meio do povo, na galera, sempre. Mas Jesus, ele alterna momentos em que ele está em público, pregando, ensinando, curando, mas também ele busca os momentos de solitude, de oração, de comunhão. E a vida cristã é feita disso. De momentos públicos e de momentos de comunhão e solitude com Deus. Quem não consegue ficar a sós com Deus, quando está em público, não está com Deus, está só com os homens. E o Senhor Jesus fala para os discípulos, vamos lá. O seu grupo de discípulos nem ainda está composto. Por exemplo, Mateus ainda não havia sido chamado. Você vê que Jesus vai chamar Mateus, que escreve esse evangelho, no capítulo 9, versículo 9. Veja, num evento posterior, quando diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, segue-me.
Jesus passa e Mateus, que é um cobrador de impostos, um coletor, está sentado, fazendo o seu trabalho. E Jesus diz a ele, segue-me. Mateus é judeu, está cobrando impostos de judeus, lá na Galiléia. E Mateus, imediatamente levantando-se, o segue. De modo que Jesus ainda está fazendo, aqui no capítulo 8, a sua seleção de discípulos. Quem que vão ser os discípulos? A própria palavra discípulo é usada no versículo 21 do nosso texto, quando diz, outro dos discípulos. Mas aqui no texto, ela não significa discípulo no sentido estrito, os 12. A palavra discípulo, ela quer dizer pupilo, seguidor. Ela quer dizer um aprendiz. Um aprendiz. E alguém pode se fazer discípulo e alguém pode ser chamado de discípulo. Aqui, nesse ponto, a palavra discípulo, ela é um nome mais geralzão. Para todos aqueles que estão seguindo Jesus, ou estão acompanhando Jesus. A palavra discípulo literalmente significa aquele que segue após o outro. Aquele que vai após o outro. E nesse contexto, a palavra discípulo, ela está aplicada a todos. E então, quando Jesus diz assim, vamos para o outro lado e vamos ficar a sós. 2 homens estão ali, quase pense aí na sua cabeça, Jesus está entrando no barco, ou os discípulos estão preparando o barco, ele está na margem do mar da Galileia, e eles estão ajeitando as coisas, e Jesus está prestes, meio com o pé já dentro do barco, e um homem quase que pega no braço de Jesus, quase que o segura. Este é o primeiro homem. O primeiro grande ensino do texto sobre o custo do que é ser um discípulo de Jesus. O preço de ser um discípulo de Jesus. Ou de modo inverso, o que detém as pessoas de serem discípulos de Jesus. Este primeiro homem, segurando a Jesus, faz a Jesus uma promessa. Olha só, ele não pediu, irmãos, ele não chegou e falou, Jesus, o senhor está precisando de discípulos? Olha, Jesus, eu não sei onde, eu estou meio perdido, eu estou querendo, o senhor não podia me ajudar? Esse chegando a Jesus, é como nós dizemos, ele chegou chegando. Ele chegou e agarrou no braço de Jesus e falou, Jesus, veja a sua frase, a sua expressão, no versículo de número 19, ele diz, seguir-te-ei para onde quer que fores. A gente lembra de Ruth, né? Não lembra de Ruth? Lá do Antigo Testamento, aquela que acompanhou a sua sogra. Depois que o seu marido morreu, ela decidiu ficar com a sua sogra. Ela diz, eu vou te seguir onde quer que fores. Teu povo vai ser o meu povo, teu Deus vai ser o meu Deus. E este discípulo empolgado diz, eu vou te seguir, Jesus. Veja que a Bíblia o descreve como um escriba. Versículo de número 18. O escriba é um mestre da lei. Irmãos, este homem é como se ele fosse um PhD. Ele fez faculdade, ele fez mestrado, depois ele fez doutorado na lei de Moisés. Ele é um professor de universidade, um professor de mestrado, de doutorado. Ele é um escriba, um homem versado na lei. Ele é da elite de Israel. Um homem estudado. Ele mesmo, um escriba, tem muitos discípulos. Ele é mestre. Mas ele chega a Jesus, ele chama como a Jesus? Ele diz, mestre. Olha só. Alguém poderia pensar, que humildade, é fé verdadeira? Esse homem, ele quer seguir Jesus mesmo, olha só.
Entretanto, a este aparente compromisso fervoroso, decidido, Jesus responde. Veja o que Jesus responde no versículo 20. Ele responde com um ditado popular. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos. Esse era um ditado popular, um ditado comum. Ou seja, cada um tem o seu cantinho. Cada um tem o seu cantinho. Bem popularmente falando na nossa linguagem de hoje. Só que não para no ditado popular. Jesus então completa dizendo: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus usa para si a expressão Filho do Homem, e essa expressão ela é muito importante. E nós não temos o tempo de explorar tudo o que ela significa, mas basicamente Jesus estava aplicando para si o título de Messias. Os teólogos discutem muito o verdadeiro significado dessa expressão. Ela ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento, maiormente em Mateus. E é a palavra preferida de Jesus para se referir a si. Ele se chama de Filho do Homem. E possivelmente essa ideia do Filho do Homem é uma ideia daquele que haveria de vir, do Messias. É um título messiânico. Jesus está aplicando para si o título messiânico. E se de fato então é este sentido, é como se Jesus estivesse dizendo a ele: eu sou de fato o Messias. Eu sou aquele que haveria de vir. Mas eu não te prometo nada. Qual é o primeiro compromisso? Ou qual é o primeiro obstáculo? O que Jesus está dizendo a esse homem? Jesus está dizendo que o discipulado, que seguir após Jesus, precisa ser abdicar do nosso conforto, do seu conforto pessoal. Esse escriba é certamente um homem que tem boa condição financeira. Primeiro, porque ele não teria condição de estudar e chegar a ser um escriba. Segundo, porque sendo um escriba, ele tem a sua escolinha, ele tem os seus pupilos, que são filhos de outros homens nobres. Ele tem posses. Talvez ele não seja comparado a um dos homens ricos ou escribas de fariseus, mas para aquela região ele é um homem de condição. Certamente de mais condição, uma condição financeira muito melhor do que Jesus, ou Pedro, ou João, ou André. Veja que Jesus não faz a proposta para ele, que ele vai fazer para aquele jovem rico, lá no capítulo de número 19 de Lucas, quando ele diz assim, 18 de Lucas, quando ele diz assim: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Porque o compromisso do jovem rico era em relação ao que ele tinha que deixar. Mas o desafio para esse homem é em relação ao que ele vai enfrentar ainda. Esse primeiro discípulo, Jesus está olhando para frente. Olha, o discipulado, o me seguir, o daqui para frente, não será fácil, não será um mar de rosas. Não se iluda pelas curas e pelos milagres, não se iluda. Será difícil. E de fato, irmãos, a Escritura confirma sempre que seguir a Jesus é difícil. Na oração sacerdotal de João 17, quando Jesus intercede pelos seus discípulos, ele diz que o mundo os odiaria porque o odiou. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que os que viverem uma vida piedosa vão ser perseguidos. Jesus diz que daria o seu Espírito para que quando eles fossem presos, ameaçados, o Espírito os guiaria e os conduziria a dizer o que precisava ser dito. João 14, João 18. De modo, irmãos, que o discipulado e seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é estar disposto a abdicar do seu conforto pessoal. Em tudo, pastor? Não.
Jesus é contra o nosso conforto pessoal? Não. Contra viver bem? Não. Mas naqueles momentos em que você tem que escolher o seu verdadeiro compromisso com Jesus, vai ser demonstrado pela sua disposição em abdicar. Nós vivemos numa época mais do que nunca em que as pessoas vivem para o entretenimento. Nós somos a geração do entretenimento. Do videogame, do filme, do parque de diversão, da boa comida, da gastronomia, como uma forma de prazer e entretenimento, não de nutrição. De ar-condicionado, de medicamento para dor de cabeça, de resposta instantânea, daquilo que nos traz conforto. Quando alguém chega no pronto-socorro e tem uma condição e está doendo, o que você quer primeiro? Que o médico te explique nos mínimos detalhes, faça todos os exames, ou ele te dê alguma coisa para aliviar? A gente quer, doutor, olha, eu não sei o que eu tenho, mas no momento também não importa. Me dá alguma coisa, me dá um sossega-leão aí, e depois a gente vê o que eu tenho. Nós queremos o alívio primeiro, a explicação depois, a razão depois, a compreensão depois. Mesmo que eu tenha que pagar um precinho, mas eu prefiro comprar a geladeira agora e ter ela em casa, e depois eu vejo como eu pago as 36 prestações, né? Boto no cartão e jogo para frente, que eu prefiro o bem agora do que ralar para ter depois. E nós somos assim desafiados com esta palavra do Senhor Jesus. Quando nós temos uma semana dura e difícil de trabalho, ou um mês cansativo, extenuante, de indo até tarde, acordando cedo, as crianças na escola, nós somos tentados, por exemplo, a crer que se a gente pegar a família e sair para descansar e ir para um resort, nós vamos descansar mais do que se a gente servir na igreja naquele fim de semana. Por quê? Porque servir na igreja é duro, né? Mas é duro mesmo, irmão. É duro mesmo, irmã. Você está disposto a fazer sacrifício por Cristo? Você quer viver o bem bom o tempo inteiro? O bom do mundo e o bom da fé. Quando nós temos que participar de ministérios na igreja, esses ministérios na igreja implicam em invadir a nossa vida pessoal. Nós nos enganamos dizendo, não, eu não estou trabalhando na igreja, mas eu continuo servindo a Deus com fidelidade. Será? É porque nós somos assim. Seguir-te-ei onde quer que fores. Eu estou indo dormir no deserto, tá vendo? É, assim, dá para levar um travesseirinho? Uma barraca? Um fogareiro? Um segundo homem, então, está ali perto. E é este segundo homem, Jesus olha. Esse não se ofereceu. Mas ele está ali perto de Jesus. Ele está ansioso para ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele está ali esperando algo. E para ele, Jesus olha. E a este Jesus faz um convite. A este Jesus convida para o seguir. Parece-me até que Jesus nem falou as palavras, mas Jesus olha no olho. E talvez aquele homem estivesse ali perto e ele já viu a resposta do outro. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele já tenha visto o desapontamento do primeiro. E Jesus então olha para ele naquele olhar fixo. E ele diz, Senhor, calma, peraí. Eu não tenho problema com dormir no chão. Eu não tenho problema com sofrer. Mas eu tenho que fazer uma coisa antes.
Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aqui também os intérpretes, os estudiosos da Bíblia se dividem. Alguns acham que o pai dele já estava morto e que ele disse, eu preciso ir lá, botar o meu pai na cova, consolar minha mãe, cuidar das coisas, dos bens, distribuir os bens. A incumbência de um filho, principalmente um filho primogênito, como deveria ser esse caso, era de estar presente, de cuidar, dar os bens a isso, distribuir a outro, dar a outro, resolver as coisas da família. Outros intérpretes acham que o pai deste homem estava vivo e que a expressão deixa-me primeiro sepultar o meu pai é a seguinte: Senhor Jesus, eu tenho que cuidar do meu pai que está velhinho e precisa de ajuda. E depois então que o meu pai falecer e eu puder entregar as coisas de meu pai, eu vou então te seguir. Seria Jesus pouco razoável? Estava sendo Jesus exigente, dizendo que esse homem tinha que deixar o seu pai? Jesus exige que a gente deixe pai e mãe, irmãos? Será? Sim, exige. Olhei para o capítulo 10, versículo de número 37. Ele diz assim: quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua própria vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Há momentos, irmãos, na trajetória da nossa vida cristã, em que nós temos que escolher entre relacionamentos e o Senhor Jesus. Há momentos da nossa vida e trajetória cristã em que a incompatibilidade com os nossos laços, até familiares, e a nossa fé. Este era um desses para esse homem. Isso não é uma regra geral, você é obrigado a deixar a sua família sempre e tudo. Mas há momentos de confronto e conflito em que escolhas precisam ser feitas para seguir a Jesus. Nós precisamos nos afastar de pessoas. Nós precisamos romper com pessoas que, por mais queridas e próximas que sejam, mas elas não estão dispostas a seguir e andar com Jesus conosco. Jesus estava entrando no barco, lembra? A perna já estava uma dentro e outra fora. Vem, segue-me. O que Jesus diz a ele? Deixa os mortos sepultar os mortos. O Senhor Jesus está dizendo, olha, deixa outros fazerem o serviço de sepultar o teu pai. Se o pai dele estivesse fisicamente morto, já morto, falecido, então a frase de Jesus é, deixa os mortos espirituais sepultar esse que já está morto físico. Se o pai dele estivesse vivo, a expressão quer dizer, deixa estes mortos físicos que não querem me seguir, sepultar o teu pai que é um morto físico que também não quer me seguir. De qualquer maneira, a expressão é dura, é radical, é real, do compromisso que um discípulo tem que ter com o Senhor Jesus. A Bíblia não nos relata, irmãos, o que aconteceu com esses dois homens, mas ela não nos relata exatamente porque a resposta foi negativa, eles possivelmente foram embora. Porque a Bíblia não tem problema de relatar o pecado dos discípulos e depois relatar o seu arrependimento. Mas, nesse caso, como a passagem está em aberto, nós devemos entender, aplicar que estes dois homens não seguiram Jesus. Que eles foram embora, do mesmo modo como o jovem rico, do mesmo modo como Nicodemos, pelo menos em João 3. E eles voltaram para suas casas. Um extremamente determinado, eu vou te seguir, Jesus. E outro muito interessado e disposto, mas preso. Meus queridos irmãos, nós acabamos de celebrar a ceia. E na ceia nós celebramos que o Senhor Jesus se deu por nós por completo. Não retendo
a sua própria vida, não visando o seu bem, não pensando em si mesmo, ele se deu por nós. E nós lembramos este seu sacrifício e este seu compromisso conosco. E é esse compromisso que ele quer conosco. Eu quero concluir com 3 aplicações. Uma mais geral, uma para a igreja e uma pessoal. A mais geral, irmãos, é o seguinte: nós não devemos alargar a porta que o Senhor Jesus manteve estreita. Seguir a Jesus é algo sério. E a gente fica feliz quando alguém, um amigo, um conhecido, um parente nosso vem para a igreja e nós queremos que ele venha. E nós fazemos de tudo para que ele se sinta bem, ótimo. Mas isso não é discipulado. O discipulado exige decisão. É o que acontece depois que ele vem para a igreja. Se alguém só vem para a igreja, gosta de Jesus, Jesus é legal, mas não está disposto a rejeitar o seu conforto, a sua própria vida, negar a si mesmo, então está disposto a enfrentar tudo o que tiver que enfrentar e deixar até para trás pessoas, não está disposto a seguir Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado, em um custo. Esse é o verdadeiro discípulo. Nós, como igreja, como povo de Deus, não podemos baratear o Evangelho, querendo que pessoas fiquem por ficar nesse Jesus pop. O Evangelho tem um custo. Você sabe qual foi o custo? Foi o sangue de Jesus. E nós não podemos diluí-lo com água. Nós não podemos baratear o custo do Evangelho. Os que querem seguir Jesus precisam estar dispostos a segui-lo. Esse é o custo do discipulado. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer. E a nossa pregação tem que ser essa de compromisso. Não é de, venha na igreja e está tudo bem. Nem tampouco de, aceite Jesus. Irmãos, qual é o texto bíblico que diz aceite Jesus? É uma heresia, um erro doutrinário, bíblico do nosso tempo. Onde está um texto que diz aceite Jesus? Que aceite Jesus? Jesus falou assim para ele, aceita queridinho, olha, vem aqui, vai ser tudo bonitinho. Ele vai consertar a tua vida, vai fazer tudo direitinho. Não tem conversa mole não. O Evangelho é um padrão de excelência daquele que é o Deus encarnado que se deu por nós. A porta é estreita. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e são poucos os que entram por ela. A terceira e última aplicação, evidentemente, é para você, é para mim, é pessoal. Se você já foi batizado e já fez esse compromisso com Jesus, esse é o compromisso que você tem. Então não me diga, por favor, que você precisa de um tempo para você. Que você precisa descansar da igreja, ou que você precisa descansar do que quer que seja. Você está traindo a Jesus ao fazer isso. Porque Jesus te quer aqui, na obra, na igreja, comprometido com Ele. É tudo ou é nada? É agora ou é nunca? Esse é o compromisso da fé, irmãos. Não dá para ter dois senhores, porque ou nos agradaremos de um e aborreceremos a outro. O compromisso com Jesus é total, é real, é final, é inteiro. Ou você dá tudo, ou o Senhor Jesus não quer. E se você não fez esse compromisso? Mas também as coisas na sua vida não estão muito boas, né? Você não fez esse compromisso com Jesus, você está vindo, mas você também quer, acha Jesus legal, mas ainda não fez. Meu querido irmão, irmã, entrega tudo. Entrega tudo. Porque o Senhor Jesus diz assim a você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha após mim. Toma o meu jugo de Jesus, e achareis descanso. Trabalhar para Jesus traz refrigério. Servir a Jesus traz refrigério. Ou você crê nisso, irmão, irmã, ou então você tem que buscar outra religião, outro evangelho, outra mensagem. O Senhor Jesus te dará toda a graça para segui-lo, com o seu compromisso absoluto de segui-lo. Nós vamos ser edificados com uma última